Uma jovem humilde foi rejeitada na entrevista por sua roupa simples e jeito de falar do interior. O que ela não notou é que o milionário dono da empresa viu tudo, observando como ela manteve sua dignidade apesar da humilhação. O que aconteceria a seguir, nenhum dos dois poderia imaginar. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O coração de Heloísa Batista parecia querer saltar pela boca enquanto seus dedos ajeitavam pela 10ª vez o colarinho da única blusa social que possuía. O tecido, já um pouco desbotado de tanto ser lavado, contrastava com o luxo ofuscante do saguão do grande Hotel Imperiale, onde espelhos dourados refletiam sua figura simples e deslocada. 6 meses em São Paulo, dezenas de portas fechadas, e agora, finalmente, uma entrevista em um lugar que poderia mudar sua vida. Próxima! A voz seca e impaciente ecoou pela antessala. Heloísa respirou fundo, alisou a saia que comprara em um brechó 2 dias antes e entrou na sala de entrevistas. 3 pessoas a aguardavam com expressões entediadas. Uma mulher de terno impecável e 2 assistentes que pareciam clones perfeitos da elegância paulistana. Bom dia, tô aqui para a entrevista do... Ela começou, mas foi interrompida por um sorriso de canto de boca da mulher. Estou, não tô. Sente-se, por favor. A entrevistadora, que se apresentou como Regina Álvares, diretora de Recursos Humanos, a corrigiu sem disfarçar o desdém. Do lado de fora, no amplo saguão decorado com mármore italiano e arranjos impecáveis de orquídeas raras, Lucas Andrade acabava de retornar de uma temporada de 6 meses na Europa. A viagem, que deveria ter sido apenas de negócios, estendeu-se enquanto ele adquiria novas propriedades para sua rede de hotéis de luxo. Aos 34 anos, Lucas acumulara uma fortuna impressionante no ramo hoteleiro, transformando o negócio que herdara do pai em um império internacional. Senhor Andrade, que surpresa! Não esperávamos o senhor hoje. O gerente-geral se aproximou, quase tropeçando na pressa de cumprimentá-lo. Decidi antecipar minha volta. Queria ver como as coisas estão por aqui, respondeu Lucas, ajeitando o relógio de platina no pulso. Continue com suas obrigações. Só estou dando uma olhada. Enquanto o gerente se afastava, Lucas observou o movimento do hotel. Seu olhar parou momentaneamente numa porta entreaberta, de onde vinham vozes. Reconheceu o espaço usado para entrevistas de emprego. Por algum motivo, algo o atraiu para mais perto, discretamente. Dentro da sala, Heloísa tentava manter a compostura enquanto entregava seu currículo simples, digitado em uma lan house do bairro, onde dividia um pequeno apartamento com 2 outras moças. Vejo que você não tem experiência em hotelaria, Regina comentou, mal olhando para o papel. Não, senhora, mas aprendo rápido. Lá em Pirenópolis eu trabalhava na casa da dona Célia, fazendo de tudo um pouco. Um dos assistentes não conteve uma risadinha ao ouvir o sotaque carregado do interior de Goiás. Heloísa sentiu o rosto queimar, mas continuou. Sei limpar direitinho, cozinho bem e sou boa de lidar com gente. A dona Célia sempre falava que eu tenho jeito para coisa. Regina trocou olhares com os assistentes, o tipo de olhar que dispensava palavras. Lucas, que se aproximara discretamente da porta entreaberta, podia observar a cena sem ser notado. Senhorita Batista, receio que o Imperiale tenha certos padrões, Regina disse, devolvendo o currículo. Nossos funcionários precisam de qualificações específicas, experiência no ramo e, principalmente, uma apresentação adequada. Talvez você devesse procurar algo mais compatível com seu perfil. Os olhos de Heloísa brilharam com lágrimas contidas, mas ela se recusou a deixá-las cair. Em 6 meses de rejeições, aprendera a engolir o choro. A senhora está dizendo que eu não sirvo nem para limpar quarto? Perguntou com voz firme, apesar da decepção. Estou dizendo que nossos hóspedes pagam por excelência em todos os aspectos. Regina respondeu agora mais fria. E isso inclui funcionários que saibam se expressar corretamente, sem regionalismos ou coloquialismos.
Além disso, sua apresentação pessoal não está à altura do que esperamos para nossa equipe. Lucas sentiu uma irritação crescente. Observou com mais atenção a jovem. Apesar das roupas simples, havia algo em sua postura que transmitia dignidade. Ela poderia ter explodido, poderia ter implorado, mas permaneceu composta, apenas com um leve tremor no queixo. "Entendo", Heloísa disse, levantando-se. "Agradeço a oportunidade mesmo assim." Enquanto se dirigia à porta, um dos assistentes murmurou algo sobre caipiras querendo trabalhar em hotel 5 estrelas, que provocou risadinhas. Lucas recuou alguns passos, posicionando-se estrategicamente próximo a uma coluna de mármore no saguão. Heloísa saiu da sala de entrevistas, mantendo a cabeça erguida até estar fora da vista daquelas pessoas. Foi só quando alcançou o lado de fora do imponente prédio que permitiu que suas costas se curvassem ligeiramente. Não choraria ali, não daria esse gosto a ninguém. Lucas, movido por um impulso que não compreendia totalmente, seguiu-a discretamente, observando-a parar em um banco da praça em frente ao hotel. Algo na dignidade daquela mulher o intrigava profundamente. Voltando ao hotel rapidamente, ele parou na recepção. "Marque uma reunião com Regina Álvares para daqui 15 minutos em minha sala", instruiu a recepcionista, que imediatamente atendeu seu pedido. Exatamente 15 minutos depois, Regina batia à porta da luxuosa sala da presidência sem imaginar o motivo da convocação repentina. "Senhor Andrade, que surpresa maravilhosa! Não sabíamos de seu retorno", ela exclamou com um sorriso que Lucas sabia ser calculado. "Sente-se, Regina", ele disse friamente. "Quero saber sobre o processo de seleção que está conduzindo." Regina pareceu confusa. "O senhor quer detalhes de quais posições específicas? Quero saber por que uma candidata acaba de sair daqui humilhada por você e seus assistentes." O rosto da mulher perdeu a cor. "Senhor Andrade, eu apenas mantenho os padrões que o senhor mesmo estabeleceu para... Não me lembro de ter estabelecido padrões de crueldade ou preconceito", cortou Lucas. "O que vi foi uma jovem sendo ridicularizada por seu sotaque e origem. Mas ela não tinha qualificações, senhor. Sem experiência, sem formação adequada. Isso justifica o tratamento que recebeu? Todos nós começamos de algum lugar, Regina." Enquanto isso, no banco da praça, Heloísa revisava mentalmente suas opções. O aluguel venceria em 1 semana, e suas economias estavam chegando ao fim. Talvez fosse hora de aceitar a derrota e voltar para Pirenópolis, onde pelo menos não passaria fome. "Com licença", uma voz masculina interrompeu seus pensamentos. Ela ergueu os olhos e viu um homem de terno impecável. "Você esteve agora há pouco no Hotel Imperiale?" Heloísa assentiu, desconfiada. O homem estendeu um cartão. "Senhor Andrade gostaria de vê-la novamente. Ele tem uma proposta para você." "Quem é Senhor Andrade?" perguntou confusa. "O proprietário do hotel", respondeu o homem, que Heloísa agora percebia ser algum tipo de segurança ou assessor. O primeiro instinto de Heloísa foi desconfiar. Na cidade grande, aprendera a ser cautelosa com ofertas inesperadas, mas algo na formalidade do homem a fez pegar o cartão. "E por que ele ia querer falar comigo? Já me disseram que não sirvo nem para limpar quarto lá." "Talvez ele tenha uma opinião diferente", o homem respondeu. "Se quiser a oportunidade, ele a receberá agora mesmo." No escritório, Lucas concluía sua conversa com Regina. "Regina, estou extremamente decepcionado. Este hotel não foi construído sobre preconceitos, mas sobre excelência de serviço. E essa excelência começa com o respeito. Senhor, eu apenas, a partir de agora, eu supervisionarei pessoalmente o departamento de RH até que esteja convencido de que situações como essa não se repetirão. Pode se retirar." Quando Regina saiu, Lucas sentou-se refletindo sobre sua reação. Não era típico dele interferir dessa forma em assuntos operacionais. Havia algo naquela jovem que provocara nele uma resposta visceral. Não era apenas indignação com a injustiça, era algo mais.
uma curiosidade sobre quem era aquela mulher capaz de manter a dignidade em meio à humilhação. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre!" disse Lucas. Seu assistente abriu a porta. "Senhor Andrade, Heloísa Batista está aqui." Heloísa entrou no escritório, visivelmente desconfortável com o ambiente luxuoso. Seus olhos percorreram rapidamente a sala, notando cada detalhe que gritava riqueza e poder. "Senhorita Batista, obrigado por voltar", Lucas disse, levantando-se para cumprimentá-la. "Por favor, sente-se. O senhor é dono disso tudo?" Ela perguntou sem rodeios, o sotaque do interior de Goiás ainda mais evidente agora que estava nervosa. Lucas sorriu, apreciando a franqueza. "Sim, esta é uma das propriedades da minha rede de hotéis." E por que o senhor quis me ver? Já me disseram que não sirvo para trabalhar aqui." "Sobre isso," Lucas começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras, "gostaria de me desculpar pelo tratamento que recebeu. Não é assim que conduzimos nossos negócios." Heloísa o estudou com olhos desconfiados. "O senhor estava lá? Viu o que aconteceu?" "Sim, estava passando e ouvi parte da conversa. O comportamento da senhora Álvares foi inaceitável." Um silêncio pesado se instalou entre eles. Heloísa parecia estar avaliando se aquilo era sincero ou apenas uma tentativa de limpar a imagem do hotel. "Senhorita Batista gostaria de lhe oferecer uma oportunidade." "Que tipo de oportunidade?" perguntou, a desconfiança ainda presente em sua voz. "Um emprego para começar. Não por pena ou para compensar o ocorrido, mas porque acredito que pessoas com sua determinação são exatamente o que precisamos." "Eu não tenho experiência em hotel de luxo", ela disse, repetindo o que ouvira na entrevista. "Experiência se adquire", Lucas respondeu. "Caráter e dignidade são mais difíceis de encontrar." Heloísa o encarou por um longo momento. Havia algo naquele homem que não se encaixava nos estereótipos que ela construíra sobre pessoas ricas. Um traço de sinceridade, talvez. "Tá certo", ela finalmente disse. "Mas eu não quero favor de ninguém. Se eu não servir para o trabalho, o senhor me dispensa, sem drama." Lucas estendeu a mão. "Combinado." Quando Heloísa apertou sua mão, Lucas sentiu uma estranha corrente de energia. Havia algo especial naquela mulher, com sotaque carregado e olhos que não se intimidavam nem mesmo diante do poder. Algo que ele, cercado por pessoas que sempre diziam sim, raramente encontrava. Autenticidade. O que nem Lucas nem Heloísa poderiam prever naquele momento era como esse encontro improvável mudaria completamente o curso de suas vidas, desafiando tudo o que ambos pensavam saber sobre amor, preconceito e as barreiras invisíveis que separam mundos aparentemente incompatíveis. Na manhã seguinte, Heloísa acordou antes mesmo do despertador tocar. O pequeno apartamento que dividia com duas outras moças, no bairro do Brás, ainda estava silencioso quando ela já preparava um café forte no fogão de duas bocas. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava a mesma blusa social da entrevista. Agora recém-passada com um ferro emprestado. "Cê tá saindo cedo hoje, Elô", comentou Janaína, sua conterrânea de Goiás que viera para São Paulo 2 anos antes. "Consegui um emprego." "No Hotel Imperiale", respondeu Heloísa, ainda mal acreditando nas próprias palavras. Janaína quase engasgou. "Aquele hotel chique dos comerciais de TV? Tá brincando?" "Pois é." Heloísa ajeitou o coque simples no cabelo. "Também não tô acreditando muito, para falar a verdade." Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Heloísa repassava mentalmente o estranho encontro com Lucas Andrade. Por mais que tentasse, não conseguia decifrar o que havia motivado o homem a lhe dar uma chance. Caridade? Culpa? Fosse o que fosse, ela estava determinada a provar seu valor. Chegou ao hotel 40 minutos antes do horário combinado. Parou em frente ao imponente edifício, respirou fundo e entrou. No saguão, foi recebida por um jovem de terno que se apresentou como Felipe.
assistente de Lucas. Sr. Andrade pediu que a acompanhasse ao departamento de hospedagem primeiro, explicou ele, conduzindo-a por corredores de mármore que pareciam intermináveis. No caminho, Heloísa notou os olhares curiosos dos funcionários. Seu conjunto simples destoava completamente dos uniformes elegantes. Em cada rosto que cruzava, lia a mesma pergunta silenciosa: o que essa caipira está fazendo aqui? Foram apresentados à senhora Vitória Mendes, uma mulher de meia idade com expressão severa, gerente de hospedagem. Então você é a protegida do senhor Andrade, Vitória comentou, avaliando-a de cima a baixo sem disfarçar. Bem, vamos ver do que você é capaz. Já trabalhou com arrumação de quartos antes? Não em hotel, senhora, mas trabalhei como doméstica na casa da dona Célia por 5 anos em Pirenópolis. Vitória arqueou uma sobrancelha. Hotel 5 estrelas não é casa de família, querida. Aqui temos protocolos, padrões internacionais. Cada detalhe importa. Eu aprendo rápido, Heloísa afirmou, sustentando o olhar da gerente. Veremos, respondeu Vitória secamente. Márcia vai treiná-la hoje. Preste muita atenção, não temos tempo para repetições. Márcia era uma camareira experiente, na casa dos 50 anos, com mãos calejadas que denunciavam décadas de trabalho árduo. Diferentemente dos outros, seu olhar para Heloísa não continha julgamento, apenas curiosidade. Então você conheceu o patrão pessoalmente? Comentou enquanto mostrava a Heloísa como dobrar os lençóis com cantos perfeitos. Isso é raro. Ele não costuma se envolver com a contratação de camareiras. Foi uma coincidência, Heloísa respondeu vagamente, concentrada em reproduzir os movimentos precisos que Márcia demonstrava. O Sr. Andrade é reservado, mas justo, continuou Márcia. Trabalho aqui desde que o pai dele comandava o hotel. O filho é diferente, mais observador. Durante todo o dia, Heloísa absorveu cada instrução como uma esponja. A maneira exata de arrumar os travesseiros, o ângulo preciso das toalhas dobradas, o posicionamento milimétrico dos amenities no banheiro. Suas mãos, acostumadas ao trabalho duro, adaptavam-se rapidamente à precisão exigida. No 14º que arrumavam, Márcia assentiu com aprovação. Você tem jeito pra coisa, menina. Obrigada. Na roça, a gente aprende a trabalhar desde cedo. Heloísa sorriu, sentindo-se mais confiante. Só um conselho. Márcia baixou a voz. Tente suavizar esse sotaque. Não devia ser assim, mas tem gente aqui que vai pegar no seu pé por causa disso. Heloísa engoliu em seco. É tão ruim assim? Não é ruim, é diferente. E diferente nem sempre é bem-vindo em lugares como este. No final da tarde, exausta, mas satisfeita, Heloísa foi chamada novamente à sala de Lucas. Seu coração acelerou involuntariamente quando entrou no luxuoso escritório. Lucas estava ao telefone, falando em inglês com desenvoltura. Fez um gesto para que ela se sentasse enquanto concluía a chamada. Heloísa observou discretamente o homem. Havia algo magnético em sua presença, uma confiança tranquila que ela nunca tinha visto antes. Como foi seu primeiro dia? Perguntou ele ao desligar, voltando-se para ela com interesse genuíno. Bom, eu acho. A Márcia me ensinou bastante coisa, diferente do que eu estava acostumada, mas dá para pegar o jeito. Lucas sorriu. Vitória me disse que você aprendeu rapidamente. A senhora Vitória falou isso? Heloísa perguntou surpresa. Ela disse, e cito, a moça do interior é esforçada, pelo menos. Lucas respondeu com um leve sorriso. Vindo dela é praticamente um elogio. Houve um momento de silêncio, não exatamente desconfortável, mas carregado de algo indefinível. Heloísa sentiu-se subitamente consciente do contraste entre eles. Ela com seu uniforme provisório, ainda sem o traje oficial que viria após o período de experiência, e ele em seu terno italiano perfeitamente ajustado. Por que o senhor está fazendo isso? Ela finalmente perguntou, a franqueza típica de seu jeito quebrando o protocolo. Isso o quê? Me dando essa chance. Tem um monte de gente mais qualificada que eu por aí.
Lucas refletiu por um momento, inclinando-se ligeiramente para a frente em sua cadeira de couro. Ontem vi algo raro neste mundo, senhorita Batista. Dignidade. Vi alguém que, mesmo sendo humilhada, manteve-se íntegra. Isso me impressionou mais do que qualquer currículo. Isso não é qualificação para trabalhar em hotel 5 estrelas, ela argumentou. Técnicas se aprendem, caráter não. Lucas fez uma pausa. Além disso, acredito que perspectivas diferentes são valiosas. Este hotel atende pessoas do mundo todo, mas nossa equipe tende a ser homogênea em sua visão. Heloísa assentiu lentamente, ainda não totalmente convencida, mas sentindo-se um pouco menos deslocada. Obrigada pela oportunidade então. Vou fazer o melhor trabalho que puder. Não espero menos, respondeu ele. E mandei separar alguns uniformes para você. Devem estar prontos amanhã. Quando Heloísa se levantou para sair, Lucas acrescentou. E senhorita Batista, não tente mudar seu sotaque. É parte de quem você é. Heloísa parou na porta, surpresa. A Márcia me disse que... Sei o que provavelmente foi dito, mas discordo. A autenticidade é muito mais valiosa do que a uniformidade. Nos dias que se seguiram, Heloísa mergulhou completamente em seu novo trabalho. Cada manhã era uma nova lição sobre o mundo luxuoso que agora habitava durante o dia. Aprendeu a reconhecer a diferença entre lençóis egípcios e de algodão comum, a maneira correta de servir diferentes tipos de vinho, a importância de memorizar as preferências dos hóspedes frequentes. As primeiras semanas foram desafiadoras. Regina Álvares, ainda na posição de diretora de RH, apesar da reprimenda, fazia questão de inspecionar seu trabalho com rigor excepcional. Alguns colegas mantinham distância, como se sua presença fosse temporária demais para justificar a aproximação. Mas havia também aqueles como Márcia, que a acolheram com pequenos gestos de solidariedade. Um café oferecido no fim de um turno particularmente exaustivo, uma dica valiosa sobre como lidar com hóspedes difíceis, um elogio discreto quando ela dominava uma nova habilidade. Lucas, por sua vez, mantinha uma distância profissional, mas Heloísa notava seus olhares atentos quando se cruzavam pelos corredores. Às vezes, ele parava brevemente para perguntar como ela estava se adaptando, sempre tratando-a com um respeito que muitos outros funcionários não demonstravam. Numa tarde particularmente movimentada, Heloísa foi designada para preparar uma suíte presidencial para a chegada de um diplomata estrangeiro. Enquanto arrumava meticulosamente a cama king size, ouviu a porta se abrir. "Com licença, achei que o quarto estaria pronto", disse uma voz masculina familiar. Heloísa virou-se rapidamente, encontrando Lucas parado na porta. "Senhor Andrade, desculpe, estou quase terminando." "Não se preocupe", ele respondeu entrando no quarto e observando o trabalho. "Vim apenas verificar se estava tudo em ordem para o embaixador Chen." "Tá tudo conforme o protocolo VIP que a senhora Vitória me ensinou", ela garantiu, concluindo a arrumação da cama com um movimento preciso. Lucas aproximou-se, inspecionando o quarto com olhos atentos. "Impressionante. Parece que você já domina os padrões do Imperiale." "Tenho bons professores", ela sorriu, sentindo um estranho frio na barriga quando ele se aproximou para examinar a disposição dos amenities no banheiro. Por um momento, ficaram lado a lado no espaço confinado. Heloísa podia sentir o perfume discreto e caro que ele usava, uma fragrância que agora associava instintivamente à sua presença. "Heloísa", ele disse repentinamente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. "Estou organizando um jantar de negócios amanhã à noite. Precisarei de alguém para servir que seja discreta e observadora." "Eu nunca fiz serviço de mesa em evento formal", ela respondeu honestamente. "Não é exatamente um serviço formal. Preciso de alguém que possa estar presente sem ser notada, mas que preste atenção aos detalhes." Heloísa o encarou confusa. "O senhor está me pedindo para espionar seus convidados?" Lucas riu.
um som genuíno que Heloísa percebeu ser raro. Não exatamente. Digamos que alguns desses potenciais parceiros de negócios são mais sinceros quando acreditam estar falando apenas entre si. E o senhor acha que eles não vão notar uma caipira servindo à mesa? Acho que vão ver exatamente o que esperam ver. Uma funcionária. Nada mais, nada menos. Ele fez uma pausa. É justamente seu sotaque e origem que os fará subestimá-la. Às vezes, senhorita Batista, aquilo que os outros consideram nossa fraqueza pode ser nossa maior força. Heloísa refletiu por um momento, depois assentiu. Tá certo, eu faço isso. Quando Lucas saiu, ela permaneceu imóvel por alguns instantes, processando o que acabara de acontecer. Havia algo nesse homem que desafiava todas as suas expectativas sobre pessoas ricas e poderosas. Algo que a intrigava e, embora não quisesse admitir, a atraía de uma maneira que nunca experimentara antes. O que ela não sabia é que do outro lado da porta, Lucas também parava brevemente, surpreendido por seus próprios pensamentos. Em sua vida repleta de pessoas calculistas e interesseiras, Heloísa Batista era como um sopro de ar fresco, autêntica, direta, sem segundas intenções. E isso, percebeu ele com certo alarme, estava começando a significar mais para ele do que deveria. O salão privativo do Hotel Imperiale resplandecia sob a luz suave de lustres de cristal. A mesa de jantar, meticulosamente arrumada com louça de porcelana, taças de cristal bacará e talheres de prata, aguardava os convidados de Lucas Andrade. Heloísa observava os preparativos finais, sentindo-se deslocada mesmo com o uniforme impecável que recebera especialmente para a ocasião. Lembre-se, instruiu Carlos, o maître que supervisionava o evento. Você deve ser como uma sombra, presente quando necessário, invisível quando não for. Heloísa assentiu, memorizando a posição exata de cada utensílio, a sequência precisa do serviço, o momento correto para aproximar-se e afastar-se. A ansiedade fazia seu coração bater mais rápido, mas estava determinada a não decepcionar. Senhorita Batista, a voz de Lucas soou atrás dela, fazendo-a virar-se rapidamente. Está tudo em ordem? Sim, senhor, ela respondeu, ajustando nervosamente o pequeno broche dourado em seu uniforme. Carlos me explicou tudo o que preciso fazer. Lucas aproximou-se, falando em tom mais baixo. Lembre-se, quero que preste atenção especialmente no Sr. Menezes e no Sr. Tanaka. Observe a linguagem corporal deles quando discutirmos a expansão para o Nordeste. Posso perguntar por quê? Ela questionou, a curiosidade superando momentaneamente o nervosismo. Um leve sorriso curvou os lábios de Lucas. Porque suspeito que eles não estão sendo inteiramente honestos sobre suas intenções. E você, Heloísa, tem algo que meus consultores caros não têm. O quê? Intuição não contaminada por ambição. Ele respondeu simplesmente, ajustando a gravata em um gesto automático. Heloísa notou o movimento e, sem pensar, estendeu a mão para alinhar melhor o nó da gravata de Lucas. O gesto, tão natural para ela, habituada a cuidar dos detalhes, congelou ambos por um segundo. Seus olhares se encontraram, e ela recuou rapidamente, percebendo o que havia feito. Desculpe, eu não devia... Não se preocupe, ele a interrompeu, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Obrigado. O momento foi interrompido pelo anúncio da chegada dos primeiros convidados. Lucas ajustou os ombros e assumiu instantaneamente a postura do anfitrião confiante, afastando-se com um breve aceno. Durante as 2 horas seguintes, Heloísa moveu-se pelo salão como lhe fora instruído, servindo pratos elaborados e enchendo taças com vinhos caríssimos, cujos nomes ela mal conseguia pronunciar. Como Lucas previra, os homens de negócios ao redor da mesa praticamente a ignoravam, tratando-a como parte da mobília. Andrade, esta proposta para o Nordeste é ambiciosa demais, comentou Menezes, um homem corpulento de meia idade com anéis dourados em quase todos os dedos. O mercado lá não sustenta empreendimentos desse porte.
Discordo, respondeu Lucas calmamente. Nossas pesquisas indicam um potencial turístico inexplorado, especialmente em Alagoas e Bahia. Enquanto servia uma taça de vinho a Tanaka, um japonês de expressão impassível, Heloísa notou o leve franzir de sobrancelhas dele ao ouvir a menção a Alagoas. Um gesto quase imperceptível, mas que não escapou a seus olhos atentos. Menezes tem razão, disse Tanaka após um gole calculado de vinho. O investimento é desproporcional ao retorno projetado. Talvez devêssemos focar em mercados mais estabelecidos. À medida que a noite avançava e o álcool soltava as línguas, Heloísa captava fragmentos cada vez mais reveladores. Quando recolhia os pratos da sobremesa, ouviu Menezes sussurrar para Tanaka em um momento em que pensou que ninguém prestava atenção. Se ele desistir do terreno em Maragogi, podemos avançar com nosso projeto. Tanaka apenas assentiu discretamente, sem perceber que Heloísa, aparentemente ocupada em arrumar a bandeja, havia escutado cada palavra. Ao final da noite, quando os convidados se retiraram e a equipe de serviço concluía a limpeza, Lucas pediu que Heloísa permanecesse. Sentaram-se em um canto afastado do salão agora vazio, ela ainda tensa em seu uniforme impecável, ele com o paletó aberto e a gravata levemente frouxa. Então, perguntou ele, servindo-se de um último dedo de uísque. O Sr. Tanaka reagiu quando o senhor mencionou Alagoas. Foi bem sutil, mas ele ficou incomodado. Heloísa fez uma pausa, organizando seus pensamentos, e ouviu o Sr. Menezes falando sobre um terreno em Maragogi. Parece que eles têm algum projeto lá e querem que o senhor desista do seu. Lucas a observou com intensidade, um sorriso se formando lentamente em seu rosto. Impressionante, eu suspeitava de algo assim, mas não tinha provas. Eles não parecem muito honestos, comentou Heloísa francamente. O jeito como falavam com o senhor e depois trocavam olhares. No mundo dos negócios, senhorita Batista, amigos próximos frequentemente são adversários disfarçados. Lucas tomou um gole de sua bebida. Você tem um talento natural para ler pessoas. Na roça, a gente aprende cedo a perceber quando alguém está querendo passar a perna na gente, ela respondeu com um dar de ombros. Não é muito diferente aqui, só que com roupas mais caras. Lucas riu, um som genuíno que transformava completamente seu rosto. Heloísa percebeu que gostava de provocar aquele riso tão raro e autêntico. Sabe, ele disse após um momento, você me surpreende constantemente, Heloísa. O uso de seu primeiro nome, sem o formal Senhorita Batista, não passou despercebido. Havia uma intimidade nascente naquele momento compartilhado, tarde da noite, em um salão vazio após um jogo de máscaras sociais. Posso perguntar uma coisa? Ela disse, reunindo coragem. Claro. Por que o senhor nunca me trata como os outros me tratam aqui? Como alguém que não pertence a este lugar? Lucas considerou a pergunta por um longo momento, girando o líquido âmbar em seu copo. Talvez porque eu mesmo frequentemente me sinta assim, respondeu finalmente, surpreendendo-a, como alguém vestindo um traje que não lhe pertence. Heloísa o encarou confusa. Mas o senhor nasceu nesse mundo. É dono de tudo isso. Nascer em um lugar não significa pertencer a ele, Lucas disse, olhando ao redor do salão luxuoso. Meu pai construiu este império do zero. Para ele, cada detalhe era uma conquista, cada novo hotel, uma vitória pessoal. Eu apenas herdei tudo isso. E isso incomoda o senhor? Ter tudo sem precisar lutar por nada? A franqueza da pergunta poderia ter ofendido outra pessoa, mas Lucas apenas sorriu, apreciando sua honestidade. Sim, admitiu. Por isso estou sempre buscando novos desafios, como essa expansão para o Nordeste que tanto incomodou nossos amigos esta noite. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Pela primeira vez desde que se conheceram, Heloísa sentiu que estavam conversando como iguais, não como patrão e empregada. Já esteve no Nordeste? Ele perguntou repentinamente. Nunca saí de Goiás antes de vir para São Paulo, ela confessou.
Sempre quis conhecer o mar, mas nunca tive chance. É magnífico, Lucas comentou, um brilho diferente em seus olhos, especialmente em Maragogi. A água é tão cristalina que você pode ver os pés no fundo mesmo quando está com água na cintura. Deve ser bonito mesmo. Heloísa sorriu, tentando imaginar. Pretendo ir lá na próxima semana, inspecionar pessoalmente o terreno antes de tomar uma decisão final sobre o projeto. Ele fez uma pausa, como se considerasse algo. Seria interessante ter uma perspectiva diferente. Heloísa ergueu as sobrancelhas, sem entender completamente a insinuação. Estou sugerindo que você poderia me acompanhar, Lucas esclareceu, como assistente para este projeto específico. Sua capacidade de observação seria valiosa. O coração de Heloísa acelerou. Eu? Mas eu mal sei servir vinho direito. Como vou ajudar com um projeto desses? Você oferece algo que nenhum dos meus assessores pode. Um olhar não contaminado por anos de convenções e expectativas. Lucas inclinou-se levemente em sua direção. Além disso, seria uma oportunidade de finalmente conhecer o mar. A proposta pairou entre eles, carregada de implicações que iam além das palavras ditas. Heloísa sentiu o peso da oferta. Não era apenas uma viagem de trabalho. Era um passo em direção a algo que nem ela nem Lucas pareciam totalmente preparados para nomear. Eu preciso pensar. Ela finalmente respondeu. Claro. Lucas se levantou, indicando que a noite havia chegado ao fim. Pense com calma e me dê sua resposta amanhã. Ao caminhar de volta para seu pequeno apartamento no Brás, já passava da meia-noite. A cidade ainda pulsava ao seu redor, mas Heloísa mal notava. Sua mente estava repleta de imagens contraditórias. O olhar intenso de Lucas, o mar que nunca vira, o abismo social que os separava, a conexão inesperada que parecia crescer entre eles. Janaína ainda estava acordada quando ela chegou, assistindo a uma novela reprisada na pequena televisão da sala. E aí? Como foi esse jantar chique? Perguntou, notando a expressão pensativa da amiga. Foi diferente. Heloísa respondeu vagamente, sentando-se ao lado dela no sofá gasto. Diferente como? O Sr. Andrade me convidou para viajar com ele, para o Nordeste, a trabalho. Janaína desligou a TV imediatamente, virando-se para encarar a amiga. Como é que é? O dono do hotel te chamou para viajar? Elô, isso não parece muito a trabalho não, se quer saber minha opinião. Não é nada disso. Heloísa protestou, embora um leve rubor colorisse suas bochechas. É um projeto importante. Ele quer minha perspectiva. Sei. E eu sou a rainha da Inglaterra. Janaína zombou, mas logo seu rosto assumiu uma expressão mais séria. Toma cuidado, Elô. Homem rico vê mulher como a gente de um jeito diferente. Para eles, somos passatempo, não possibilidade. As palavras da amiga pesaram sobre Heloísa enquanto ela se preparava para dormir. Em sua cama estreita, olhando para o teto descascado, perguntou-se se estava interpretando erroneamente os sinais. Seria apenas um interesse profissional genuíno por parte de Lucas? Ou havia algo mais, algo perigoso para seu coração já confuso? Mais perturbador ainda era a realização de que, independentemente das intenções dele, as suas próprias estavam se tornando cada vez mais difíceis de negar. Lucas Andrade havia começado como um símbolo de tudo que ela não era e não poderia ser, mas agora, de alguma forma, tornara-se alguém que ela ansiava por conhecer mais profundamente. E isso a assustava muito mais do que qualquer mar que pudesse encontrar pela primeira vez. A manhã chegou com a decisão já formada no coração de Heloísa. Após uma noite de sono inquieto, ela sabia o que precisava fazer. No caminho para o trabalho, ensaiou mentalmente as palavras certas, a maneira adequada de recusar o convite sem soar ingrata ou desinteressada no próprio crescimento profissional. Ao chegar ao hotel, foi imediatamente convocada à sala de Vitória Mendes, a gerente de hospedagem. Seu coração acelerou, temendo más notícias. Vitória raramente a chamava, a menos que houvesse alguma queixa. Sente-se, Heloísa, disse Vitória, seu tom surpreendentemente ameno.
O senhor Andrade me informou sobre sua nova designação temporária. O quê? Você irá acompanhá-lo na viagem ao Nordeste na próxima semana, como assistente especial para o projeto de Maragode. Vitória a observava com uma mistura de curiosidade e respeito relutante. Devo dizer que estou impressionada com sua trajetória aqui. Em apenas algumas semanas, conquistou a confiança do proprietário. Na verdade, eu ainda não aceitei. Heloísa começou, mas foi interrompida. Também fui informada que você receberá treinamento especial nos próximos dias. Comportamento executivo, protocolo de reuniões, noções básicas de negócios. Vitória consultou uma lista em seu computador. O senhor Andrade parece decidido a prepará-la adequadamente. Heloísa sentiu o peso da situação. Lucas não estava apenas oferecendo uma viagem, mas investindo em seu desenvolvimento profissional. Isso tornava sua decisão de recusar ainda mais difícil. Obrigada por me avisar, respondeu, levantando-se. Vou conversar com o senhor Andrade hoje. Saindo da sala de Vitória, Heloísa dirigiu-se ao andar executivo, determinada a esclarecer a situação. Seu acesso recém-concedido ao elevador privativo ainda causava olhares de surpresa entre os funcionários mais antigos. Ao chegar à antessala da presidência, a secretária de Lucas, uma mulher elegante chamada Cristina, a recebeu com formalidade. Senhorita Batista, o senhor Andrade está em videoconferência agora. Pediu que aguardasse, se possível. Heloísa assentiu, sentando-se desconfortavelmente na poltrona de couro. 20 minutos se passaram antes que a porta do escritório se abrisse e Lucas surgisse, impecável em seu terno azul marinho. Heloísa, que bom que veio. Entre, por favor. Ele sorriu, fazendo um gesto para que o seguisse. Uma vez dentro do escritório, Lucas ofereceu-lhe um café, que ela recusou educadamente. Vim falar sobre o convite para a viagem, ela começou, decidindo ir direto ao ponto. Ah, sim, já providenciei tudo. Partiremos na segunda-feira. Você terá o final de semana livre para se preparar. Lucas parecia animado, algo raro em sua habitual compostura reservada. Cristina organizou uma série de sessões preparatórias para você. Básico de análise de negócios, etiqueta corporativa. Senhor Andrade, Heloísa o interrompeu gentilmente. Eu vim agradecer o convite, mas preciso recusar. Lucas parou, claramente surpreso. Posso perguntar o motivo? Eu acho que não seria apropriado, ela respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Já notei como as pessoas falam quando o senhor me dá atenção especial. Não quero criar nenhum tipo de mal-entendido. Uma sombra de compreensão cruzou o rosto de Lucas. Entendo sua preocupação, mas esta é uma oportunidade profissional legítima, Heloísa. Nada além disso. As palavras "nada além disso" provocaram uma pontada inesperada no peito de Heloísa que ela tentou ignorar. Mesmo assim, ela insistiu. Acho melhor continuar com minhas funções normais aqui. Ainda tenho muito a aprender como camareira. Lucas a observou por um longo momento, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. Você tem medo do mar? A pergunta a pegou de surpresa. O quê? Não, claro que não. Como eu poderia ter medo de algo que nunca vi? Então, é do desconhecido que você tem medo? De sair da sua zona de conforto? Heloísa sentiu um lampejo de irritação. Eu deixei minha cidade, minha família, tudo o que conhecia para vir para São Paulo sem nem saber onde ia dormir. Não tenho medo do desconhecido, Sr. Andrade. Um pequeno sorriso se formou nos lábios dele. Então por que hesitar agora? Porque... Ela começou, mas as palavras verdadeiras eram difíceis de articular. Como explicar que temia não os lugares desconhecidos, mas os sentimentos desconhecidos que ele despertava nela? Porque as pessoas vão falar, vão pensar que, o senhor sabe, que há algo entre nós, Lucas completou calmamente. O ar pareceu subitamente mais denso. A franqueza com que ele abordou o assunto não dito a deixou momentaneamente sem palavras. E isso seria tão terrível assim? Ele perguntou, sua voz mais suave.
Heloísa engoliu em seco, sentindo-se vulnerável sob seu olhar direto. O senhor é meu patrão. Eu sou camareira. Pertencemos a mundos diferentes. Mundos diferentes se encontram o tempo todo, Heloísa. É assim que novas realidades são criadas. Havia uma intensidade no olhar de Lucas que a fez desviar os olhos. Sentiu o coração batendo forte contra as costelas, como se tentasse escapar. O senhor não entende, ela disse baixinho. Pra gente como eu, sonhar com coisas impossíveis só traz sofrimento. Lucas levantou-se e deu a volta em sua mesa, aproximando-se dela. Não invadiu seu espaço, mantendo uma distância respeitosa, mas suficientemente próximo para que ela pudesse sentir sua presença. Me diga uma coisa, ele pediu. Se eu não fosse Lucas Andrade, dono do hotel, se fosse apenas Lucas, um homem que conheceu numa situação qualquer, você aceitaria meu convite para conhecer o mar? A pergunta a desarmou completamente. Por um momento, Heloísa permitiu-se imaginar esse cenário alternativo, onde não haveria abismos sociais ou complicações profissionais entre eles. Apenas duas pessoas, atraídas uma pela outra, compartilhando uma experiência. Talvez, admitiu finalmente, com voz quase inaudível. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Então venha comigo a Maragode. Como colega de trabalho, como assistente, como o que você preferir definir, sem expectativas, sem pressões. Heloísa hesitou, sentindo-se à beira de um precipício invisível. E se não der certo? Se eu não conseguir ajudar com o projeto? Então, pelo menos você terá conhecido o mar. Ele respondeu simplesmente. E eu terei o privilégio de ver essa experiência através dos seus olhos. Havia algo tão sincero naquelas palavras que Heloísa sentiu sua resistência se desfazer. Talvez Janaína estivesse certa sobre os riscos, mas pela primeira vez em sua vida, Heloísa queria acreditar que algo improvável poderia dar certo. Tá bom, ela finalmente concordou. Eu vou. Os dias que antecederam a viagem passaram em um turbilhão de preparativos. Heloísa foi submetida a um intensivo curso relâmpago sobre comportamento corporativo, conduzido por uma consultora contratada especialmente para isso. Aprendeu a usar talheres específicos para cada prato, a linguagem básica de negócios, como se portar em reuniões formais. Nas noites, exausta, voltava para o pequeno apartamento onde Janaína a aguardava com uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele comprou roupas novas para você? Perguntou a amiga na véspera da viagem, observando Heloísa arrumar uma mala recém-adquirida. Não exatamente, Heloísa respondeu, dobrando cuidadosamente uma blusa simples, mas nova. Recebi um adiantamento de salário para despesas profissionais. Cristina, a secretária dele, me levou a umas lojas. Janaína sentou-se na beirada da cama, observando as peças discretas, mas elegantes que sua amiga havia comprado. Ele tá te transformando, Elo. Não sei se isso é bom ou ruim. Heloísa parou o que estava fazendo, refletindo sobre as palavras da amiga. Não é bem assim. Ele nunca pediu que eu mudasse. Na verdade, ela hesitou, lembrando-se de como Lucas sempre valorizara justamente sua autenticidade. Acho que ele gosta de mim exatamente do jeito que eu sou. E você? Gosta dele? A pergunta pairou no ar, exigindo uma honestidade que Heloísa ainda relutava em admitir para si mesma. Eu nem sei direito o que está acontecendo, Jana, ela confessou, sentando-se ao lado da amiga. Às vezes parece que tem algo mais que só trabalho. Outras vezes acho que estou imaginando coisas. Só toma cuidado para não confundir gentileza com interesse, Janaína advertiu, apertando sua mão. Homem rico costuma ser generoso quando quer impressionar. Não significa que ele está pensando em algo sério. As palavras da amiga a acompanharam na manhã seguinte, quando se encontrou com Lucas no aeroporto. Ele a esperava na área VIP, conversando ao telefone quando ela chegou, pontualmente às 7h30. Ao vê-la, Lucas encerrou rapidamente a ligação. Vestia roupas mais casuais do que ela estava acostumada.
Calça jeans de grife, camisa branca impecável e um blazer leve. Parecia mais jovem, mais acessível fora do ambiente formal do hotel. "Bom dia!" Ele sorriu, aproximando-se para pegar sua mala. "Dormiu bem?" "Mais ou menos", ela admitiu, entregando a mala com hesitação. "Primeira vez que vou andar de avião." "Sério? Então teremos 2 primeiras vezes nesta viagem. Seu primeiro voo e seu primeiro encontro com o mar." O entusiasmo genuíno na voz dele era contagiante. "Está pronta?" Naquele momento, observando o sorriso sincero de Lucas, Heloísa sentiu uma certeza crescer dentro de si. Não sabia o que aquela viagem traria, quais revelações ou decepções a aguardavam, mas estava determinada a viver aquela experiência plenamente, com o coração aberto, mesmo que isso significasse risco. "Estou", respondeu, retribuindo o sorriso, "pronta para tudo." Enquanto caminhavam juntos para o portão de embarque, Lucas discretamente tomou sua mão quando a notou tensa ao passar pelo detector de metais. Foi um gesto simples, quase casual, mas o calor daquele contato reverberou por todo o corpo de Heloísa. Por um breve momento, os mundos tão diferentes de onde vinham pareceram um pouco menos distantes. E quando o avião finalmente decolou, rompendo as nuvens em direção ao céu aberto, Heloísa sentiu que não era apenas a aeronave que ganhava altitude. Seu coração também se elevava, desafiando a gravidade das circunstâncias, dos preconceitos e das probabilidades em direção a algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que já não podia negar. O primeiro vislumbre do mar através da janela do carro deixou Heloísa sem fôlego. A estrada sinuosa que levava de Maceió a Maragogi revelava, entre coqueiros e vegetação nativa, flashes do azul turquesa que parecia irreal em sua perfeição. Seus dedos apertaram involuntariamente o cinto de segurança, como se precisasse se ancorar à realidade. "É mais bonito do que qualquer foto", ela sussurrou, os olhos fixos na paisagem. Lucas, sentado ao seu lado no banco traseiro do carro executivo, observava não o mar, mas as reações dela. Havia algo profundamente gratificante em testemunhar aquele deslumbramento puro, sem filtros ou pretensões. "Espere até ver de perto", ele respondeu sorrindo. "Maragogi tem uma das águas mais cristalinas do Brasil." A pequena pousada de luxo onde ficariam hospedados era um conjunto de bangalôs discretamente espalhados entre a vegetação, de frente para uma praia praticamente deserta. Nada de torres imponentes ou lobbies ostensivos, apenas uma elegância rústica que se integrava perfeitamente à natureza exuberante. "Pensei que ficaríamos em um dos seus hotéis", comentou Heloísa, enquanto um funcionário discreto levava suas malas para bangalôs adjacentes. "Não tenho propriedades em Maragogi ainda", Lucas respondeu, acompanhando-a até a varanda de seu bangalô. "Este é o estilo que imagino para o projeto daqui. Algo que respeite a natureza local, que se integre à paisagem em vez de dominá-la." Heloísa absorveu suas palavras, olhando ao redor com novos olhos. Era diferente de tudo que já vira no Imperiale, com sua opulência urbana e design imponente. "É mais acolhedor", ela observou. "Menos intimidador." "Exatamente", Lucas concordou, parecendo satisfeito com sua percepção. "Teremos nossa primeira reunião com os representantes locais em 2 horas. Descanse um pouco, explore a praia se quiser. Encontro você na recepção às 4. Quando Lucas se afastou, Heloísa entrou em seu bangalô e imediatamente foi atraída pela porta de vidro que dava para uma pequena varanda privativa. Dali, o mar era uma presença hipnotizante, chamando-a com seu murmúrio constante. Sem pensar 2 vezes, trocou as roupas de viagem por um vestido simples e sandálias e seguiu a trilha de madeira que levava à praia. Seus pés afundaram na areia morna e por um momento ficou parada, apenas absorvendo a sensação desconhecida. Aproximou-se timidamente da água, como quem se apresenta a um estranho respeitável. Quando a primeira onda tocou seus pés, Heloísa soltou uma exclamação de surpresa e alegria. A água estava morna,
acolhedora, e a sensação da areia sendo puxada sob seus pés a cada recuo da onda era estranhamente reconfortante. Perdida naquela experiência nova, nem percebeu o tempo passar. Foi só quando notou Lucas caminhando em sua direção pela praia que se deu conta de que provavelmente estava atrasada para a reunião. "Desculpe", ela começou, constrangida. "Eu perdi a hora." "Não se preocupe", ele a tranquilizou. "Eu imaginei que o mar a sequestraria por um tempo. É irresistível no primeiro encontro." Havia algo diferente em Lucas aqui, longe do ambiente corporativo de São Paulo. Vestido com calça leve e camisa de linho com as mangas dobradas, parecia mais relaxado, mais autêntico. A brisa marinha bagunçava levemente seus cabelos geralmente impecáveis, e Heloísa se surpreendeu pensando que ele nunca parecera tão atraente. "Como está sendo o encontro com o mar?" ele perguntou, parando ao seu lado para contemplar o horizonte. "É como se eu sempre tivesse conhecido, mas só agora me lembrasse", ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a profundidade da reflexão. Lucas a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia admiração, certamente, mas também algo mais intenso, mais pessoal. "Você tem um jeito com as palavras, Heloísa. Diz coisas simples que carregam verdades profundas." Ela sentiu o rosto esquentar, não habituada a receber elogios à sua inteligência ou sensibilidade. "É só o que eu senti mesmo. E é justamente essa honestidade que torna suas palavras especiais", ele respondeu, antes de olhar discretamente para o relógio. "Devemos ir. Os representantes da prefeitura e da associação de moradores nos esperam." Enquanto caminhavam de volta, Lucas explicou brevemente o propósito da reunião. "Quero que você apenas observe como fez no jantar. Preste atenção não só nas palavras, mas nas reações, nos silêncios, no não dito." Na pequena sala de reuniões da pousada, 3 homens e uma mulher os aguardavam. Lucas os apresentou: o secretário de turismo do município, o presidente da Associação de Pescadores, uma representante do Instituto de Conservação Ambiental local e um empresário da região. Durante as 2 horas seguintes, Heloísa observou a dinâmica da reunião com atenção. Lucas apresentou sua visão para o projeto, um resort de luxo, mas sustentável, que valorizasse a cultura local e minimizasse o impacto ambiental. Falou sobre empregos para os moradores, programas de capacitação, parcerias com artesãos e produtores locais. Os representantes ouviam com expressões que variavam do entusiasmo cauteloso à desconfiança velada. Heloísa notou como o empresário local, um homem de meia idade chamado Everaldo Matos, frequentemente trocava olhares com o secretário de turismo quando Lucas mencionava certos aspectos do projeto. Quando a reunião terminou e os visitantes se retiraram, Lucas voltou-se para ela. "Então, o que percebeu?" "Eles já ouviram promessas parecidas antes", Heloísa respondeu sem hesitar. "Principalmente a moça do Instituto Ambiental. Ela não acredita muito que o senhor vai mesmo preservar os recifes de coral como prometeu." Lucas assentiu, admirado com sua percepção. "Sim, esta região já foi alvo de muitos projetos predatórios. E o que mais? O senhor Everaldo e o secretário estão combinados em alguma coisa. Eles ficavam se olhando de um jeito estranho quando o senhor falava sobre comprar de produtores locais, como se já tivessem outros planos." Um sorriso lento se formou no rosto de Lucas. "Excelente observação. Everaldo Matos é primo do senhor Menezes, aquele da reunião em São Paulo. Suspeitava que eles estivessem tentando me sabotagem, mas não tinha certeza da conexão local." Heloísa sentiu uma pontada de orgulho por ter notado algo tão significativo. "O senhor acha que eles estão tentando atrapalhar seu projeto?" "Tenho quase certeza. Provavelmente querem adquirir o terreno a um preço menor depois que eu desistir." Lucas guardou suas anotações na pasta. "Mas não vou desistir facilmente. Este lugar é especial demais para ser transformado em mais um resort genérico que ignora a cultura e o ecossistema locais.
A paixão em sua voz ao falar do projeto surpreendeu Heloísa. Não era apenas um investimento comercial para ele, havia uma conexão emocional, um compromisso que ia além dos números. O senhor realmente se importa com este lugar, não é? Lucas pausou, como se a pergunta o fizesse refletir. Sim, me importo. Talvez porque foi aqui que aprendi a nadar, quando criança. Meu pai me trouxe a Maragogi, antes de toda a fama turística. Era apenas um vilarejo de pescadores, então. Seu olhar se perdeu por um momento na lembrança. Foi um dos poucos momentos em que o vi verdadeiramente relaxado, sem pensar em negócios. Aquela revelação pessoal, tão rara vinda de Lucas, criou um momento de intimidade entre eles. Heloísa sentiu como se uma pequena janela tivesse sido aberta, permitindo-lhe vislumbrar o homem por trás do empresário. E agora? Ela perguntou. O que fazemos sobre o Sr. Everaldo e seus planos? Lucas sorriu com a naturalidade com que ela usou fazemos, incluindo-se na equação. Agora, senhorita Batista, vamos jantar. Amanhã teremos um dia cheio, com visita ao terreno e reuniões com potenciais parceiros locais. O restaurante da pousada ficava em um deck sobre a praia, iluminado por tochas e pequenas luminárias que criavam uma atmosfera mágica. O som das ondas formava uma trilha sonora perfeita, enquanto eles se sentavam à mesa reservada, com vista privilegiada para o mar agora escurecido pela noite. Heloísa sentiu-se nervosa ao perceber a intimidade do ambiente. Não era uma reunião de negócios, era um jantar a dois, com todos os elementos que sugeriam um encontro romântico. Não precisamos falar de trabalho agora. Lucas sugeriu, como se lesse seus pensamentos. Conte-me mais sobre você, sobre Pirenópolis, sua vida antes de São Paulo. Inicialmente hesitante, Heloísa logo se viu compartilhando histórias de sua infância simples, mas feliz. Falou sobre o pequeno restaurante onde sua mãe trabalhava como cozinheira, sobre as cachoeiras onde nadava nos verões escaldantes de Goiás, sobre seu sonho de um dia poder estudar, talvez até fazer faculdade. Lucas a ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas que demonstravam atenção aos detalhes de suas histórias. Em troca, compartilhou fragmentos de sua própria vida, a infância solitária como filho único de um pai workaholic, os internatos caros na Suíça, a pressão constante para estar à altura do legado familiar. Parece que tivemos infâncias completamente opostas, Heloísa observou, após ouvir sobre os natais que Lucas passara em hotéis de luxo enquanto seu pai trabalhava. Em circunstâncias, sim, mas talvez não em essência. Ele respondeu pensativamente. Ambos crescemos buscando aprovação. Você, trabalhando desde cedo para ajudar sua família. Eu, tentando provar a meu pai que poderia dar continuidade ao seu império. A observação a surpreendeu. Nunca havia considerado que alguém com tanto privilégio pudesse compartilhar algo tão fundamental com ela. A noite avançou em conversas que fluíam com surpreendente naturalidade, como se fossem velhos amigos, redescobrindo-se após longa separação. Quando o garçom trouxe a sobremesa, um simples pudim de coco com calda de maracujá, Heloísa notou Lucas, observando-a com uma expressão difícil de decifrar. O que foi? Ela perguntou, subitamente consciente de si mesma. Estava pensando em como é refrescante estar com alguém que não tenta me impressionar ou obter algo de mim. Ele respondeu com franqueza desconcertante. Com você, Heloísa, sinto que posso ser apenas Lucas, não o herdeiro dos Andrade, não o CEO, apenas eu mesmo. Seu coração acelerou diante daquela confissão inesperada. E quem é o verdadeiro Lucas Andrade? Ela perguntou suavemente. Estou descobrindo, ele admitiu, um sorriso vulnerável iluminando seus olhos. E, de alguma forma, você está me ajudando nessa descoberta. A brisa marinha agitou levemente os cabelos de Heloísa, e Lucas, num gesto natural, estendeu a mão para afastar uma mecha que caíra sobre seu rosto. Seus dedos roçaram delicadamente sua bochecha, um toque tão leve quanto uma promessa não pronunciada.
E, naquele momento, sob as estrelas de Alagoas, com o som das ondas como testemunha, o abismo que separava seus mundos pareceu diminuir, como uma maré que recua lentamente, revelando um caminho possível entre duas margens antes distantes. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade dourada que parecia um presságio. Heloísa despertou cedo, ainda processando os acontecimentos da noite anterior. A conversa íntima, o toque suave de Lucas em seu rosto, a sensação de que algo fundamental estava mudando entre eles. Vestiu-se rapidamente e saiu para a praia, querendo sentir o mar mais uma vez antes das reuniões do dia. A poucos metros de seu bangalô, avistou Lucas. Ele estava sentado na areia, contemplando o horizonte, parecendo perdido em pensamentos. Pensou em recuar discretamente, deixando-o com sua solidão, mas ele virou a cabeça como se sentisse sua presença. Bom dia. Ele sorriu, seu rosto iluminado pelo sol nascente. Também acordou cedo. O mar chamou. Ela respondeu com simplicidade, aproximando-se timidamente. Sente-se comigo, convidou Lucas, indicando o espaço ao seu lado. Heloísa sentou-se, mantendo uma pequena distância que parecia, ao mesmo tempo, segura e insuficiente. Por alguns minutos, permaneceram em silêncio, apenas observando as ondas em seu ritmo constante. Ontem à noite, Lucas começou, sua voz misturando-se ao som do mar. Percebi algo importante. Heloísa sentiu seu coração acelerar. O quê? Que passei a vida inteira buscando algo sem saber exatamente o que era. Ele virou-se para encará-la diretamente. Até conhecer você. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Heloísa sentiu o peso delas, mas também um medo instintivo. Lucas, nós nos conhecemos há tão pouco tempo e somos de mundos tão diferentes. Mundos diferentes, sim, ele concordou, surpreendendo-a. Mas talvez seja exatamente por isso que nos encontramos. Porque você me mostra um mundo que nunca conheci. Um mundo de autenticidade, de coragem verdadeira, de olhar as coisas como elas realmente são. E o que você me mostra? Ela perguntou, quase num sussurro. Que posso ser mais do que meu sobrenome ou minha conta bancária? Lucas tomou sua mão com gentileza. Que posso ser apenas um homem, descobrindo o que realmente importa. O toque de suas mãos conectadas enviou uma corrente de eletricidade pelo corpo de Heloísa. Era como se algo inevitável estivesse acontecendo, algo tão natural quanto as ondas que beijavam a areia. Tenho medo, ela confessou. Não de você, mas do que sinto. É tudo tão intenso, tão rápido. Também tenho medo, Lucas admitiu, surpreendendo-a novamente com sua vulnerabilidade. Medo de que você me veja apenas como milionário, não como quem realmente sou. Eu vejo você. Heloísa respondeu, sentindo uma coragem nova crescer dentro de si. Vi desde aquele primeiro dia quando você me defendeu sem nem me conhecer. O momento que se seguiu pareceu suspenso no tempo. Lucas se inclinou lentamente em sua direção, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Heloísa não recuou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as barreiras, de classe, de origem, de mundos diferentes, se dissolvessem na simplicidade daquele contato. O beijo foi gentil, quase reverente, como uma promessa sendo selada. Quando se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não havia volta. E agora? Perguntou Heloísa, a realidade começando a se impor novamente. Temos reuniões, o projeto... Lucas sorriu, acariciando seu rosto. Agora vivemos um dia de cada vez. Primeiro, vamos enfrentar Everaldo Matos e seus planos. Levantaram-se, ainda de mãos dadas, e caminharam de volta à pousada. Heloísa sentia-se simultaneamente leve e ancorada, como se tivesse encontrado finalmente um lugar ao qual pertencia. Não um lugar físico, mas um lugar dentro de si mesma, ao lado de alguém que a via por quem realmente era. A manhã foi preenchida com visitas ao terreno onde o resort seria construído. Lucas explicou a Heloísa sua visão. Não um empreendimento isolado da comunidade, mas um projeto que se integraria à vida local, respeitando a cultura e a natureza.
Seus olhos brilhavam ao descrever como as famílias de pescadores poderiam fornecer peixes frescos ao restaurante, como artesãos locais decorariam os ambientes, como jovens da região seriam treinados para trabalhar em todas as áreas. Não é apenas um negócio para você, ela observou enquanto caminhavam pela praia virgem que seria parte da propriedade. Não, admitiu Lucas. É uma chance de criar algo diferente, algo que respeite este lugar, estas pessoas. À tarde, na reunião decisiva com investidores e autoridades locais, Everaldo Matos chegou acompanhado de 2 advogados. Sua estratégia ficou clara rapidamente: levantar obstáculos, questionar a viabilidade do projeto, pressionar por alterações que descaracterizariam a visão de Lucas. Senhor Andrade, disse Everaldo com falsa cordialidade, admiro seu entusiasmo, mas receio que esteja sendo idealista demais. Um empreendimento deste porte precisa de densidade, de maximização do espaço. Estas ideias de preservação da vegetação nativa, limites de altura dos prédios, não são realistas do ponto de vista financeiro. Heloísa observou Lucas, temendo que ele cedesse sob a pressão dos argumentos técnicos. Para sua surpresa, ele sorriu calmamente. Na verdade, Sr. Matos, tenho aqui uma análise financeira detalhada. Lucas distribuiu pastas aos presentes. Como podem ver, a valorização do ecossistema local não apenas é viável economicamente, mas se traduz em uma vantagem competitiva significativa no mercado de turismo de luxo sustentável, um dos segmentos que mais cresce globalmente. Enquanto a reunião prosseguia, Heloísa notou a mudança gradual nas expressões dos presentes. O que começara como ceticismo transformava-se em interesse, depois em entusiasmo. Os representantes da comunidade, inicialmente defensivos, começavam a participar ativamente, oferecendo sugestões, compartilhando conhecimentos sobre a região. A expressão de Everaldo Matos, por outro lado, tornava-se cada vez mais sombria. Quando Lucas anunciou que já havia garantido financiamento integral e aprovações preliminares, o homem se levantou abruptamente. Isto não acabou, Andrade, disse em voz baixa antes de sair, seguido por seus advogados. Quando todos os outros participantes se retiraram, Lucas se voltou para Heloísa com um sorriso radiante. Conseguimos! O projeto está oficialmente lançado. Você foi incrível, ela respondeu genuinamente admirada. A forma como rebateu cada objeção, como conquistou a confiança deles. Nós fomos incríveis, corrigiu Lucas, aproximando-se para tomar suas mãos. Você me deu a coragem para seguir minha visão, não a deles. Naquela noite, jantaram na praia, em uma mesa especialmente preparada sob as estrelas. Conversaram sobre o futuro do projeto, sobre os desafios que ainda viriam, sobre a oposição que certamente enfrentariam de Menezes e seus aliados em São Paulo. Não será fácil, reconheceu Lucas, mas pela primeira vez sinto que estou fazendo algo que realmente importa, algo que é verdadeiramente meu, não apenas continuação do legado do meu pai. Tem outro motivo para ser especial, Heloísa acrescentou com um sorriso tímido. Foi aqui que nos encontramos de verdade, ele completou, acariciando seu rosto. Além das aparências, além dos preconceitos. Lucas se levantou subitamente, surpreendendo-a. Pegou algo no bolso e, para espanto de Heloísa, ajoelhou-se na areia à sua frente. Eu sei que é cedo, disse, sua voz tremendo ligeiramente. Sei que muitos dirão que é loucura, que não nos conhecemos o suficiente. Mas a verdade, Heloísa, é que nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel simples, mas elegante, com uma única pedra que refletia o luar. Não estou pedindo que nos casemos amanhã, continuou, vendo o choque em seu rosto. Estou pedindo a chance de construirmos algo juntos, no nosso tempo, do nosso jeito, de descobrirmos juntos como 2 mundos diferentes podem se tornar um só.
Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Heloísa. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de uma emoção tão pura e intensa que transbordava. As pessoas vão falar, ela sussurrou, não como recusa, mas como reconhecimento da realidade que enfrentariam. Deixe que falem, respondeu Lucas com firmeza. O que importa é o que construirmos juntos. Heloísa olhou para o anel, para o homem ajoelhado à sua frente, para o mar que testemunhava aquele momento improvável. Pensou em todas as portas fechadas em São Paulo, em todas as vezes que ouvira que pessoas como ela não pertenciam a certos lugares, não mereciam certas oportunidades. E então pensou na porta que Lucas abrira naquele primeiro dia, não apenas a do hotel, mas a de um mundo de possibilidades que ela jamais imaginara acessíveis. Sim, respondeu finalmente, sua voz ganhando força a cada palavra. Sim, quero construir algo com você, algo nosso, algo verdadeiro. Quando Lucas deslizou o anel em seu dedo, não era apenas um símbolo de compromisso entre duas pessoas, mas a materialização de uma verdade maior. Que as barreiras mais intransponíveis muitas vezes existem apenas em nossas mentes. Que o coração reconhece seu igual além de classes sociais, sotaques ou aparências. Beijaram-se sob o céu estrelado de Maragogi, o mar murmurando sua aprovação eterna. Naquele momento não eram o milionário e a moça humilde. Eram apenas Lucas e Heloísa, dois seres humanos que encontraram um no outro algo raro e precioso. A chance de serem vistos e amados exatamente como eram. 6 meses depois, o Hotel Recanto das Águas Claras começava a tomar forma em Maragogi. Não como mais um resort ostensivo, mas como um empreendimento que respeitava o espírito do lugar, que oferecia luxo sem arrogância, que valorizava o talento local. E em seu coração, literalmente, ficava a casa onde Lucas e Heloísa agora viviam, não no isolamento do privilégio, mas integrados à comunidade que gradualmente aprendera a vê-los, não como o casal improvável, mas simplesmente como pessoas que, contra todas as probabilidades, encontraram o caminho uma para a outra. Na varanda daquela casa, contemplando o pôr do sol sobre o mar que havia mudado suas vidas, Heloísa descansou a cabeça no ombro de Lucas. Às vezes, ainda me pergunto se tudo isso é real, confessou. Lucas sorriu, colocando a mão sobre a dela, onde o anel de noivado agora tinha a companhia de uma aliança de casamento. Seu olhar desceu para a pequena elevação que começava a se formar na barriga de Heloísa, onde crescia a promessa de um futuro compartilhado. É mais real que qualquer coisa que já vivi, respondeu, beijando-a suavemente. E enquanto o último raio de sol mergulhava no horizonte, iluminando o céu com tons de rosa e dourado, Heloísa soube, com uma certeza que vinha do mais profundo de seu ser, que às vezes a vida oferece segundas chances não apenas para indivíduos, mas para mundos inteiros que, ao se encontrarem, descobrem que nunca estiveram realmente separados.